família, não tem como não falar de casamento, porque a base, né, o início da família é o casamento. E não tem para onde correr. Quando você olha o princípio, o criador da família, do casamento, foi Deus. Então, todo o projeto, toda a ideia veio dele. E aí, quando a gente olha para isso, a gente tem que pensar e olhar para o que a palavra fala lá em Gênesis 2, que Deus criou o homem segundo a imagem, segundo a sua semelhança. Todos os outros relacionamentos que possam existir na Terra, relacionamentos sociais, a base sempre vai ser o casamento, que é o relacionamento mais profundo, é o relacionamento onde há uma demonstração de amor, de carinho, de afeto, de atenção. E foi Deus que quis isso. E que bom que Deus pensou. E pensou em homem e mulher, né? Deus criou primeiro Adão e depois, quando Adão estava dando nome aos animais, ele percebeu que no final que não havia alguém que ele pudesse dar um nome para se tornar sua auxiliadora, idônea, alguém que estivesse ao seu lado. E aí Deus, mais uma vez criativo, porque Deus não deixa de ser criativo, Deus sempre, ele pensa, ele cria, mas ele tem uma intenção. E aí ele falou, bom, vou deixar o homem dormir um pouquinho para que eu possa planejar. Anestesia, né? Eu falo como médico, primeira anestesia da história da humanidade. Eu não sei quantas horas isso demorou. Eu acredito que, como Adão era muito ativo... Não tem esse cálculo, né? Eu não tenho esse cálculo, não, mas para fazer uma mulher segundo o desejo e o espanto, e assim, a forma como ele homenageou a mulher, porque quando ele olhou, Deus não fez duas mulheres, né? O primeiro princípio está aí, Deus fez um homem e uma mulher. E existe aí um processo de monogamia, né? Também monogâmico, porque foi só uma mulher, não foi Adão e mais 10 mulheres, não foi Adão e um animal, bestialidade está fora. Não foi Adão e outro Adão, a homossexualidade também está quebrada aí. Então o princípio não de foi Deus... Adão e Ivo, né? Então, todos esses princípios do casamento, ser hétero, ser monogâmico, para desfrutar de prazer, de harmonia, estava ali. E o que eu vi hoje, eu pesquisando, descobri que Adão deu 2 nomes para aquela mulher, que era sua companheira. Primeiro ele chamou de varoa, ele não chamou de Eva, que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí quebra todo o princípio da autoindependência da mulher, do feminismo exagerado, da desconstrução do papel bíblico da mulher. E aí a gente percebe que o homem tanto se torna dependente dela, Paulo disse assim, todos os homens vieram por uma mulher. E aí, mas também todas as mulheres vieram por um homem. Então tem uma verdade que um depende do outro. Então esse é o princípio, a interdependência. A gente não está falando aqui de quebrar a individualidade. Cada um tem o seu gosto, o homem tem as suas preferências, né? Gosta do Botafogo. Preferência, né? Essa parte triste do podcast. Ah, mas o time dele tá dando alegria para ele, pastor. Depois de 17 anos de casado, 17 anos de casado desse time começou a dar alegria para esse homem. A coração dele tá mais forte do que a minha, porque o Flamengo tá perdendo, gente, pelo amor de Deus. Esquece o Botafogo dele, vamos dar. Mas a gente tava falando antes do podcast começar, né? E você trouxe, eu achei interessante trazer para cá também o significado, né, de varoa. A varoa é a mulher idônea, né? É a varoa que veio do varão, saiu do varão. Então isso fala o quê? Da conexão. Uma conexão de... Na verdade, o casamento, ele é a conexão mais íntima e mais profunda que aquela existe. que é completar o homem fisicamente, né? É Isso. uma completude. Uma coisa que eu acho muito bom é assim, uniciar a sua mulher. É união psicológica, não apenas física, né? Uma só carne. Porque às vezes quando a pessoa diz assim, não, é uma só carne, um homem e uma mulher é uma só carne. Paulo fala assim, que se você, por exemplo, não vigia e se prostitui com uma pessoa, com uma prostituta, é uma só carne. Mas a Bíblia não fala que o casamento é só por causa de uma só carne, é por causa de uma só carne com um propósito, de adorar a Deus e servirem a Deus juntos para um propósito. Então, é mais do que uma aliança carnal, é uma aliança também com Deus. Então, é um cordão de 3 dobras. Então, esse é o princípio. Mas uma outra coisa é que depois que eles pecaram, aí Adão deu o segundo nome para sua mulher, que foi Eva, semente da vida, que é o princípio da fertilidade, que você seria produtiva. Ele declarou sobre a vida dela. Mesmo tendo
passado pelo perrengue do pecado, mas a gente pode ver ali que, como liderança, Adão disse: você vai ser próspera, você vai ser frutífera, você vai ser fértil, você vai ser mãe de muitas. Porque havia uma bênção sobre isso, e ele exerceu isso, apesar de terem errado no início, que aí mostra que o casamento tem os seus perrengues, tem suas dificuldades, mas o próprio Deus trouxe redenção para eles. Então, para todo casamento também tem redenção. E é interessante também essa ideia para desmistificar. Algumas pessoas até hoje ainda associam, né, o pecado de Adão e Eva como a questão do sexo, né? Uhum. Se muito antes deles pecarem, o próprio Deus disse para eles povoarem a terra. E verdade. E como é que um casal vai povoar a terra, minha gente? Coisa, né? Não tem como ser. Outros também associam ao trabalho, né? A consequência do pecado. Mas Foi as dores, né, no trabalho. o sexo não é o pecado, né? O interessante é essa questão da família, né? Porque o homem, Deus cria o homem e o homem vem da descendência ali de Adão e Eva, mas foi multiplicando se ramificando, né? E muitos se perderam na ligação com Deus, né? Isso aí é notório que até hoje existe. Mas mesmo assim, né? Mesmo aqueles que não seguem, né? Porque o pessoal costuma associar essa questão da família à religião, né? À cristandade, ou ao islamismo também, que tem uma formação um pouco diferente da nossa, mas em relação a essa questão que lá eles não necessariamente é só uma mulher, né? É mais de uma. Mas mais essa questão da religião, ao judaísmo, ao cristianismo, né? E a gente vê que em todo o planeta tem nações ateias, né? Tem tribos que não existe, nunca ninguém nem foi. Não tem um casamento no cartório, mas se une um homem, né? Se une uma mulher, forma-se uma família, existe um núcleo familiar naquela tribo, naquele povoado, mesmo sendo uma tribo grande, mas existe um núcleo que eles, não sei se tem esse nome de família como a gente dá, mas tem um nome que é aquilo que a gente hoje chama de família e que sempre foi chamado assim, né? Então, independe disso, é a essência do homem, né?